Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly X, sempre trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. No Maracanã da seleção, na quarta tem o jogo do Fluminense e na quinta-feira o gramado aí do Maracanã tem que estar inteiro também, hein, Cícero? É verdade. Um grande abraço para você, Bruno, para Mário Pereira, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. Como você falou, 3 jogos em sequência. Brasil, Argentina, Fluminense, São Paulo e quinta-feira o último, Flamengo e Red Bull Bragantino. Você falou que é um jogo importante? Não é não. É super importante para o Flamengo. É um jogo quase que decisivo. Por quê? O Flamengo está em 6º lugar, com um jogo a menos, 57 pontos ganhos. Aí temos ali no G4, né, em terceiro o Grêmio, com 59 pontos. Em quarto, o Red Bull Bragantino, adversário do Flamengo na quinta-feira, jogo adiado da 30ª rodada, com 59 pontos ganhos também. E em quinto, fora do G4, o Atlético Mineiro com 57. Isto vale dizer que se o Flamengo vencer, ele ultrapassa os 3 de uma vez só. Então o Flamengo sairia da 6ª colocação para o 3º lugar, dentro do G4, teria muito mais tranquilidade para encerrar o campeonato nos jogos que faltariam. 4 jogos, né? O Flamengo que perdeu para o Bragantino no primeiro turno por 4-0, lá em Bragança Paulista. Foi depois também de uma data FIFA. O Flamengo estava invicto há 10 jogos e o Bragantino tirou essa invencibilidade. Toda atenção é pouco, porque o Bragantino é um time muito perigoso e que joga bem dentro e fora de casa. Né? O Flamengo montou um esquema aí para trazer seus jogadores que estão servindo suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo, a pedido dos próprios jogadores, um jatinho vai trazer tanto o Arrascaeta como o Eric Pulgar e o Varela. Todos 3 aí têm jogos nesta terça-feira pelas suas seleções. Né? O Eric Pulgar contra o Equador, lá em Quito, e o Arrascaeta e o Varela, jogo pelo Uruguai contra a Bolívia em Montevidéu. Para terminar, o Tite completou ontem um mês como técnico do Flamengo. 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Aproveitamento 61,9%. A campanha é razoável do Tite, né? Ele precisa dar uma arrancada final nesses jogos que faltam para levar o Flamengo ou a disputar o título ainda, ou pelo menos a fase de grupos da Libertadores da América no ano que vem, Bruno. E é o que ele destacou sempre, o principal objetivo, né? Desde a chegada dele, conseguir classificar de maneira direta o Flamengo para a próxima Libertadores. O André falou do G6. O G6 só não está em perigo porque o Fortaleza voltou muito mal depois da Sul-Americana, né? Então não entrou na disputa. E o Atlético Paranaense também colecionou empate, porque senão realmente o G6 também poderia ser perigoso. O que você está achando, Mauro, desse primeiro mês aí do Tite? Eu acho bem intenso também. Ele teve a oportunidade de conhecer o modo banana, né, contra o Grêmio, né, que é uma coisa que foge ao controle de qualquer treinador. Quando os jogadores se desconcentram em campo, eles não disputam cada jogada como deve ser disputada, como param e assistem. Isso acontece no Flamengo já há algum tempo, né, em determinados momentos. Não tem que ter jeito. Ali não tem que ter jeito. Você vê o que acontece com todos os treinadores, esse tipo de coisa, né? O único que conseguiu evitar isso foi o Jorge Jesus, mas num outro momento, tudo. Se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo agora, cara, eu fico imaginando o que ele não mudaria ali quando ele fosse constatando certos comportamentos ali, que ele não ia aguentar. E ele tem muito tamanho, né? Muito grande, né? Se ele volta ao Flamengo, ele volta grandão. Então ele faz o que ele quer. Ninguém vai dizer não para ele. Ninguém diria não para ele, né? Falando na condicional. Mas eu acho que foi intenso. Teve o jogo do Santos, tem aquela expulsão do Gerson, que acho que também condiciona o jogo, embora também acho que não sirva de justificativa para tomar um gol no final, quando o empate já era interessante. Esse ponto faz falta, né? Aí você tem que entender o campeonato. Pô, estou com -1, se eu não consigo a vitória, eu vou tentar manter aqui o empate, pelo menos. Você tomou um gol no fim, na falha do goleiro. O time também acho que não. Sabe, acho que no jogo que você está com a menos, todo mundo tem que dar um pouco mais. Todo mundo tem que deixar um pouco mais em campo, para você tentar compensar minimamente. Eu, pelo menos, não vi isso nesse jogo. E contra o Fluminense, ele teve de novo contato com algo que ele já conhece, mas de uma forma um pouco mais clara, que é a questão física. O Flamengo é um time que teve meia dúzia de preparadores físicos em pouco mais de um ano e que ele não tem condições para sustentar um determinado tipo de jogo, como fez contra o Fluminense no primeiro tempo, durante a segunda etapa. E a queda é até natural, mas a queda é muito vertiginosa. Então, acho que o Tite já tem hoje um cenário mais claro na cabeça dele, na mente dele, com quem ele pode contar, como os graves defeitos do time. Ele não vai falar nunca, mas é óbvio que ele sabe, é óbvio que ele está percebendo, ele está observando.
e cabe a ele agora tentar ajustar, como for possível, com o elenco que ele tem, com os jogadores que lá estão, e pensar no ano que vem de uma outra forma, né? O que precisa mudar, o que tem que, quem pode sair, quem pode chegar. Até porque eu entendo que, por exemplo, em alguns momentos, né, nessa temporada, como contra o Palmeiras, o Flamengo não fez muita questão da bola. E o Palmeiras ficou bem desconfortável. O Flamengo venceu bem, né? Foi uma vitória a mais importante, a mais marcante com o Tite até agora. Depois teve a expulsão do Gustavo Gomes, aí as coisas ficaram menos complicadas para o Flamengo, porque o Palmeiras não teve poder de reação jogando tanto tempo com um homem a menos. Mas acho que vai chegar um momento em que vai se discutir, inclusive, outras questões, entre elas aquilo que o torcedor do Flamengo costuma cobrar, que é um time que faz um gol e continua atacando, e que pressiona, e que fica no campo do adversário o maior tempo possível. Eu acho que isso hoje é inviável. Ele está fazendo o que pode, mas lá na frente ele vai ter que pensar. Só que até lá tem uma longa caminhada. Tem um percurso aí bem razoável a ser feito, né? Para ele chegar lá. Eu queria só, não quero mudar de assunto, mas só responder rapidamente aqui uma pergunta muito boa aqui sobre o estádio, do Marcelo Souza. Ele fala: Mauro, você sempre elogiou o contrato que o Palmeiras fez para a construção do seu estádio. Não faltou confrontar a proposta do Landim com esse outro modelo? Eu não fiz essa pergunta, Marcelo, porque o Flamengo não tem uma proposta igual a do Palmeiras. Então, seria falar sobre uma hipótese que não existe. O Flamengo não tem nem o terreno. O Palmeiras tem um terreno numa das áreas mais valorizadas de São Paulo. E aí a W Torre falou: bem, o estádio aqui, ó, é uma beleza, perto do metrô, perto da estação de trem. Vai ter agora uma estação de metrô, agora não, daqui a alguns anos, quando ficar pronta, mas a obra está rolando. Do lado do estádio, 2 shoppings, 3 avenidas cortando, lugar de um bom poder aquisitivo, né? O terceiro IDH de São Paulo, um estádio aqui, eu vou fazer vários shows, vários eventos, vou ganhar dinheiro, por isso eles investiram lá. Não adianta falar sobre isso com o Flamengo não tem essa proposta. Se o Flamengo pudesse fazer algo parecido na Gávea, talvez até surgisse uma proposta assim, porque é o metro quadrado mais caro do Brasil, se eu não tenho enganado. Se não é mais caro, não é mais caro. A região da Lagoa. O Flamengo está ali, debruçado da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, se fosse ali, talvez surgisse uma situação dessa. Mas ali é impossível, a gente sabe disso, já foi amplamente discutido. Então, não abordei esse assunto porque seria falar sobre uma hipótese. E numa entrevista, acho que a gente tem que procurar aproveitar o tempo, você não tem o dia inteiro, né? Você tem um período ali para poder conversar com a pessoa, entrevistá-la, para tentar extrair o melhor possível. Então, acho que deveriam pensar as pessoas em que foi uma entrevista para falar sobre estádio, e aí ele também falou sobre SAF, que está gerando uma discussão muito grande, é bem importante esse debate, muito importante. O Flamengo vendeu uma parte do seu futebol como SAF, como fez o Bayern de Munique, ele cita o exemplo, né? Precisa mesmo, é o caminho, né? Fala que não quer parceiro no estádio, o Palmeiras tem parceiro. O que é melhor, ter um parceiro no estádio ou vender um pedaço do futebol do clube? Esse debate é também relevante, já é um derivado do que eu falei primeiro. E falou também sobre a questão do voto do sócio-torcedor, que ele é contrário. Então, são temas ainda além do estádio, ou de alguma forma presos a ele, mas não diretamente do estádio, a construção, a obra, né, o terreno, que são importantes também. Então, acho que tem muita coisa para tirar daquela entrevista que as pessoas podem desenvolver, discutir e tentar avançar. Então vamos até começar com isso, depois a gente volta para falar sobre a partida do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, os desfalques dessa semana aí pela seleção do Uruguai. Então teve o Gabriel em alguns treinamentos. O Gabriel, que a gente acabou de falar, ele não participou de todos os treinos, ele fez trabalhos específicos em algumas das atividades. Primeiro, Mauro, a importância de ter esse trio. Acho que o Arrascaeta, se novamente não começar como titular, é muito mais provável que o Flamengo, que o Tite tenha ele contra o Red Bull Bragantino do que o Pulgar, que deve ir novamente para mais 90 minutos com o Chile, né? E o Tite com mais essa semana de treino. O que você está esperando do Flamengo nesse retorno contra o adversário que sempre dá dor de cabeça ao Flamengo, que é o Red Bull Bragantino? Vai ser um jogo difícil, com toda certeza, né? Um jogo bem complicado. O Bragantino é uma boa equipe, um time bem agressivo, né? Um time que sobe marcação, vai lá, incomoda, vai ameaçar o Flamengo. E o Flamengo tem que fazer um jogo assim como fez contra o Palmeiras, um jogo sob medida para esse adversário, bem preparado. O que eu imagino, eu espero que o Tite consiga fazer é isso, que o time entre bem preparado para enfrentar aquele adversário da maneira mais adequada para conseguir uma vitória. Jogando bem, né? Melhorando pouco a pouco. Eu gostei, por exemplo, do primeiro tempo do Fla-Flu, achei bom. No segundo tempo, houve uma queda evidente. Mas foi interessante. Como, por exemplo, o Flamengo chegou a fazer bons jogos parciais contra o Fluminense, lá com o Vitor Pereira, no começo do ano. Numa derrota da Taça Guanabara e na vitória por 2-0, na final do Campeonato Carioca. Depois tomou de 4-1. Eu acho que
O que o torcedor do Flamengo espera é isso, né? Que o time se apresente melhor, que o Tite consiga fazer com que a equipe vá competir de verdade. É isso. Não nesse jogo, em todos os outros, né? E esperar para ver se o Fortaleza consegue ajudar o Flamengo para poder sonhar com o título também. Eu acho que não tem que pensar em título, tem que pensar em ganhar os jogos e ir para a Libertadores. Se acontecer, né, alguma coisa, o Flamengo depende de vencer todos os jogos, o Palmeiras perder um e o Botafogo empatar 2, por exemplo. Ou perder um e empatar outro, tanto faz. Então, são 3 resultados, pelo menos, que não são do Flamengo, que o Flamengo depende. O mais difícil é o Palmeiras perder um jogo. Botafogo, nessa draga que está aí, a não ser que o Thiago Nunes faça uma mágica instantânea, é muito mais factível imaginar o Botafogo empatando 2 partidas do que o Palmeiras perder, até pelos adversários. Mas é possível que aconteça. Né? 2009 mostrou isso. Né? O Flamengo empatou com o Goiás, não assumiu liderança. Na rodada seguinte, o Goiás vai e ganha do São Paulo. E aí o Flamengo vira líder novamente. Novamente não, finalmente, e é campeão na rodada seguinte. Então, a obrigação deles é remar até o final, para chegar onde for possível. Até porque se não tivessem feito o que fizeram contra Santos, ia haver muito na conta do Gerson, que foi muito inconsequente. Né? Tem que saber onde você está inserido e que tipo de arbitragem temos aqui no país. E o jogo do Grêmio, que foi vergonhoso, o Flamengo estaria brigando com as suas próprias forças pelo Campeonato Brasileiro. E você, André? Bragantino que dá trabalho ao Flamengo desde a década de 90, né? Flamengo, mais uma semana do Tite, né? Depois de... Tudo vamos para mercado de transferência agora, galera. Porque lá na Argentina, a imprensa, o jornal TYC Sport, que é um jornal que costuma ter muita credibilidade, repercutiu a negociação do Flamengo pelo meia De La Cruz novamente. A imprensa argentina, no caso o TYC Sport, diz que se o Flamengo de fato chegar com os 16 milhões de dólares, que é o valor da multa rescisória, o River aceitará negociar a forma de pagamento. Mas, Vene, se o Flamengo chegasse a 16 milhões de dólares, não tinha que negociar. Não, tem que negociar porque, teoricamente, a multa rescisória tem que ser paga de maneira à vista. Algo que o Flamengo não quer fazer. Por conta disso, ainda não pagou a multa rescisória. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, galera, o De La Cruz ele vale 16 milhões de dólares, que dá em torno aí de 75, 76 milhões de reais. Ele vale. A questão do Flamengo não tem como, pelo fluxo de caixa, a parte de finanças não permite que o Flamengo pague à vista ao River Plate o valor de 16 milhões de dólares. À vista não dá. Se o River Plate quiser negociar, o Flamengo faz. E a imprensa argentina diz justamente isso. Se o Flamengo ligar e falar assim, a gente aceita pagar os 16 milhões de dólares, e aí o River Plate toparia negociar a forma de pagamento. É isso que a imprensa argentina diz. Lembrando que, segundo a imprensa argentina também, e é algo que a gente já noticiou bastante, o River Plate ele tem 50%, né, do passe do jogador. Então não seria o valor inteiro, o valor integral da negociação para o River Plate. Isso é mais um fator que pesa contra o Flamengo, porque isso dificulta ainda mais a vida do Flamengo na negociação, porque o River Plate, por ter apenas, entre aspas, 50%, faz muito jogo duro. Se tivesse 100%, era capaz de ter facilitado a vida do Flamengo até mesmo na última janela de transferência. Para finalizar nosso... Isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui trazendo novidades diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, rapaziada.